boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Mello, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aí para mais um vídeo, né? Vamos falar um pouco sobre as contratações, a janela de transferência desse início de temporada de 2026 do Fluminense, né? Aí eu pergunto a você, você achou que a janela de transferência foi boa? Achou que poderia ser melhor? Quero saber da sua opinião, né? Vamos aí debater um pouco sobre cada um dos contratados, né? Está também a caminho um novo reforço, né? Provavelmente deve chegar ao Rio nessa manhã de quinta-feira para fazer exames médicos e, se tudo der certo, será apresentado pelo Fluminense, né? Mas sem antes, vamos lembrar você, né? Aquela forcinha, um amigo aí para se inscrever no canal, né? Dá aquela força ao amigo aí, o amigo que é iniciante, está começando agora. Eu preciso muito da tua ajuda, né? Agradeço muito a tua participação, a sua atenção e o seu comprometimento com o nosso trabalho, né? Deixa o teu like aí, quero muito ver teu joinha aí, compartilhe esse vídeo com mais amigos, ative o sininho das notificações e deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, o que você achou dessa janela de transferência. Mas vamos lá, vamos aos trabalhos. Fluminense, nessa janela de transferência, né, estávamos com alguns nomes assim, meio que, não sei, eu acho que fora do normal, né? Era John Arias, era o Nino, que há muito, desde o ano passado, à procura de um camisa 9, e esse camisa 9 daqui era Firmino, é Richarlison, né? É Boanga, é Hulk, e acabou que nenhum deles veio. A frustração tomou conta da torcida e a diretoria correndo de um lado, correndo para o outro, à procura desse camisa 9. Conseguiu agora, né, no apagar das luzes, trazer um camisa 9. Não foi um camisa 9 à altura do que a torcida esperava, né? Porque o próprio presidente Matheus falou que seria um 9 de peso, e esse 9 de peso, como o peso que ele falou, seria um Hulk, seria um Richarlison, como estavam falando, seria um Firmino, como foi comentado. Esse 9 de peso não veio, veio um bom jogador, né? Mas o presidente falou, traremos um 9 de peso. Mas vamos lá. A nossa janela de transferência, estávamos muito em cima de um zagueiro e um camisa 9. Zagueiro, camisa 9. O zagueiro era quem? Nino. Tentamos ano passado, não conseguimos. Tentamos esse ano, não conseguimos. E aí o Zenit falou que provavelmente pode abrir as conversas no meio do ano. E nessa de abrir as conversas no meio do ano, perdemos o Thiago Silva, um grande zagueiro, né? Um grande nome, um grande líder dentro de campo. Ficamos com Freitas, Ignácio, Igor Rabelo. Tivemos que ir atrás de zagueiro, já que o Nino, prioridade, não iria vir. Conseguimos, né, um bom zagueiro, o zagueiro James, né? Depois conseguimos o Guilherme Arana, lateral esquerdo, né, que veio para brigar ali com aquela titularidade com o René. Conseguimos o Savarino. E agora, né, nesse finalzinho de janela, dia 2,
conseguimos, né, duas contratações, né, já que no dia 3, ontem, terça-feira, fecharia, né, a janela de transferência do exterior. Conseguimos a contratação do zagueiro Julian Milan, né, do Nacional, um zagueiro bom, e do Carrasco do Flamengo, né, Rodrigo Castilho, aquele mesmo que meteu gol lá contra o Flamengo, meteu 3 gols, 2, claro, invalidado, né, por impedimento, conseguiu meteu um aqui no Maracanã também. Então o Fluminense, esse foi o camisa 9 do Fluminense, que tanto a torcida esperava. Camisa 9 de peso não veio. Veio um bom nome, um bom jogador, Rodrigo Castilho. Então, meus amigos, essa janela de transferência, James, Guilherme Arana, né? Primeiro, James, Guilherme Arana e Savarino. Aí agora, Julian Milan, zagueiro, e Rodrigo Castilho, centroavante. E agora, né? Hoje, nesses trâmites aí, o Fluminense que negociou o Lima por empréstimo, né, com o México, lá no México, para o México, ficou sem aquele jogador polivalente que trabalha ali no meio, que era o Lima. O Fluminense agora teve a contusão do Bernal, o Hércules vira e mexe, está contundido, o Nonato contundido, o Fluminense está com quem à disposição? O Martinelli e o Otávio. E o Hércules, né, não está ainda na sua melhor forma. O Fluminense foi atrás de mais um meio-campista. E nessa de foi atrás de mais um meio-campista, fechou a contratação por empréstimo até o final desse ano, final dessa temporada, de Alisson, meio-campo do São Paulo. Né? Alisson, meio-campo do São Paulo, vem para o Fluminense por empréstimo até o final de 2026. Empréstimo sem custos, né? Vai vir de graça, com opção de compra. Opção de compra, se caso o Fluminense quiser exercer ao final do empréstimo, querer comprar o jogador, 2,5 milhões de euros. Cerca de 13, 14 milhões de reais, se o Fluminense quiser ficar em definitivo com o jogador após o término do empréstimo. O jogador que notícia traga pelo GE, né, que no São Paulo, traga pelo GE que ganharia no Fluminense em torno de 500 mil. Né? Só que notícias aí distorcidas, não conseguimos saber ao certo. O GE trouxe que no Fluminense ele vai ter vencimentos de 500 mil. Só que um setorista do São Paulo, Alexander Vieira, trouxe que no São Paulo ele ganha 580 mil e no Fluminense ele teria um reajuste de 130 mil em cima dos 580. Então, né, no Fluminense ele ganharia acima dos 700 mil. Só que essa notícia, né, não conseguimos ter a certeza, já que o GE trouxe que seria vencimento de 500 mil por parte do Fluminense. E esse setorista do São Paulo trouxe que lá ele ganha 580 e no Fluminense teria um reajuste de 130 mil em cima dos 580. Agora, resta saber esses vencimentos, né, já que ele abriu mão de dinheiro que teria que ganhar do São Paulo. Pode ser que essa notícia seja verdadeira, mas não conseguiu ser confirmada por ninguém. Ficamos, né, claro, com a do GE,
que foi colocado com vencimentos de 500 mil. Mas e aí, meus amigos? Gostou dessa janela de transferência? Perdemos, né? Um jogador muito bom, um jogador líder, um jogadoraço a nível seleção brasileira, que foi o Thiago Silva. Trouxemos o James e agora o Julián Milán, zagueiro argentino. Confesso que nunca não vi jogar, mas pelo que falam, um zagueiro bom, né? Junto com o James ali, pode ser que a gente pare de sofrer com o Freitas, né? Um zagueiro também que joga pela esquerda. Será que vamos parar de sofrer com o Freitas? Tomara, né? Porque todo jogo, uma entregada, fica complicado, né? É começar o jogo sabendo que o Freitas está na escalação de início, é saber que vamos passar sufoco. Aí veio o Guilherme Arana, um lateral a nível seleção brasileira, beleza. Veio o Savarino, um ótimo jogador, né? Fez uma temporada muito boa pelo Botafogo ano passado. Perdão. E agora veio também o Rodrigo Castilho, que pelo menos nos 2 jogos que vimos contra a equipe do Flamengo, muito bom jogador, um jogador que se movimenta, um jogador que tem uma presença diária muito boa, tem um cabeceio muito bom, né? E não se impressionou com a torcida dentro do Maracanã. Veio e fez gol no Maracanã. Mas é claro, né? Fizeram treinamento no CT Carlos Castilho. Já sentiu o gostinho, só em fazer o treinamento no CT Carlos Castilho, sentiu o gostinho de que é fazer gol no rival. E não deu outra. No jogo que teve a oportunidade, conseguiu fazer um gol no rival, né? Conseguindo o título para o seu time. E agora, esse era o camisa 9 que esperávamos? Não. Mas é um bom jogador. Confesso que desses 2 que vieram por último, como os outros 3, a gente já viu jogando. E a gente já conhece também, né? Por jogar no Brasil. Esses 2 a gente não conhece muito, mas eu creio, meus amigos, que eles vão se dar muito bem no Fluminense. E é claro, né? Mas agora o Alisson, um jogador polivalente, um jogador que vem para... Não é para ser titular, mas é um jogador que é certo dele jogar todas as partidas, porque é um jogador muito útil dentro do elenco, um jogador que marca, um jogador que apoia, um jogador que avança, um jogador que ataca. É um jogador que sabe armar a jogada, sabe buscar jogo da zaga, sabe distribuir jogo. Ótimo reforço? Não é um ótimo reforço, mas é um bom jogador para esse elenco do Fluminense, né? Perdemos algumas peças aí nesse início de temporada. E, meus amigos, das 6 contratações até agora, confesso, meus amigos, que eu estou otimista com todas elas. Estou otimista com todas elas. Os 2 zagueiros, James e Julián Milán. Lateral, Guilherme Arana, né? O Alisson, ali naquele setor de meio de campo, junto com o Savarino, meio atacante. E o Rodrigo Castilho. Confesso que estou muito otimista com essas 6 contratações. Pode vir mais alguém? Perdão. A janela de transferência do exterior já foi fechada ontem, mas ainda temos até o dia 27, né, da janela de transferência nacional. Vem mais alguém?
Eu acho que a tampa da caixa foi fechada. A não ser que até o dia 27 venha acontecer um imprevisto, que tomara que não aconteça, de machucar alguém e ficar um bom tempo fora. Pode ser que o Fluminense vá atrás de um jogador, pelo menos, para compor o elenco. Mas eu creio que não deva acontecer. Mais contratações, na minha opinião, meus amigos, faltava a contratação. Que, na minha opinião, a contratação mais importante que o Fluminense teria que fazer. É claro que não depende só dele, mas ele tem que fazer o máximo de esforço possível, né? Que é a contratação do zagueiro Nino. Por mais que o Palmeiras ofereça, o Fluminense tem que ir forte em cima do Nino. Não ofereceu 22 ao Arias? 20, né? 20 ao Arias. Deu 10 no Rodrigo Castilho, deu mais 4 no Milan. Por que não dar 15 no Nino? Vale. Na minha opinião, é um ótimo zagueiro. Não é para valer 15, mas do jeito que o mercado está, Palmeiras talvez deva oferecer mais ou menos isso, e aí o Zenit não vai querer vender o Nino por menos que isso, né? E aí o Fluminense tem que ir forte. E, na minha opinião, a única contratação que o Fluminense teria que fazer, trazer, repatriar o zagueiro Nino. Essa é a minha opinião. A única contratação que falta para o Fluminense ficar competitivo. E aí, meus amigos? Quero saber a tua opinião. Gostou das contratações? Aprovou os nomes? Queria mais alguém? Não gostou? Deixa a tua opinião. Pode dizer. Eu queria esse jogador, eu queria aquele. O Fluminense poderia ter contratado outro jogador. Demorou muito, confesso que demorou muito, mas ao mesmo tempo também não é fácil correr atrás de jogadores assim, né? Já que o Fluminense teve desde dezembro com a janela aí, né? Começou janeiro, o Fluminense nada. No finalzinho, dia 2, conseguiu, né, um zagueiro e um atacante, que era o 9 que estava querendo. Não era o 9 que estava querendo, né, mas foi um bom nome. Mas deixa o teu comentário aí. Se inscreve no canal. Deixa o teu joinha, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo aí, ativa o sininho. Deixa o teu comentário. Saudações tricolores e domingo, vitória Fluminense. Vamos para cima do Flamengo com unhas e dentes, que esse título tem que vir para as Laranjeiras. Se inscreve no canal para ficar legal.